essa série foi algo que eu pensei assim, para esse ainda início de ano, né? O que de fato forma a base da nossa vida? Tanto que eu pensei em princípio, pensei em base, pensei em fundamentos, pensei nessas palavras que falam desse alicerce, né? A gente cantou aqui nessa música também sobre fundamento, sobre alicerce. Eu peguei um ranço com a palavra fundamento por conta de fundamentalismo. É uma coisa que me é bastante incômoda. Mas no bom sentido do fundamento, ou no bom sentido do fundamentalismo, é importante assim, sobre o que nós construímos a nossa vida. Sobre o que formam as bases do chão que a gente pisa. Isso é muito importante, porque isso traz a solidez da nossa jornada. Muito se fala, e um filósofo que faleceu recentemente, mas muito importante dos últimos tempos, o Zygmunt Bauman, um polonês, ele escreveu sobre o mundo líquido. Ele disse, enquanto as pessoas falavam de pós-modernidade, hipermodernidade, de sociedade em rede, o Bauman olhou para a sociedade e falou: nós estamos numa sociedade líquida. Ou seja, de uma sociedade onde nada é sólido, onde nada é firme. Tudo você vai pegar e escapa dentre os dedos. Tudo é muito volátil, tudo vai e vem com muita facilidade. Então Bauman chamou a sociedade de uma sociedade líquida. Chamou as relações de relações amorosas líquidas. Os amores também vão e vêm de forma líquida. Então o Bauman disse: a gente está numa sociedade que não tem firmeza, que não tem bases, que não tem estrutura, que está tudo líquido. Talvez, se a gente pensar na realidade da internet, a gente vai dizer: está tudo na nuvem. Não tem nada em estrutura física, está tudo na nuvem, está tudo no ar, está tudo solto de alguma forma, em algum lugar, com alguma inteligência artificial aí, quem sabe, controlando a gente. Essa é uma realidade do nosso tempo. Mas, diante dessa realidade que a gente nem sempre tem muito o que fazer, às vezes a gente tem que lidar com ela simplesmente, a nossa fé nos traz algumas bases. A nossa fé nos traz alguns fundamentos. A nossa fé tem alguns princípios que nos servem de chão onde a gente pode pisar. Nos servem de calçada onde a gente pode andar. Que a gente fala: não, calma aí, isso aqui é um chão onde eu posso pisar. Nessa liquidez toda, nessa volatilidade toda, nesse vai e vem todo do mundo e do nosso tempo, existem algumas coisas sólidas onde eu posso me segurar. Existem algumas coisas sólidas onde eu posso me firmar. E eu preciso dessas coisas para que eu caminhe firme. Aliado a isso, a gente está trabalhando desde o ano passado num formato de uma escola bíblica, uma escola de cursos curtos, de 4 domingos, 5 domingos, onde alguns professores, e a gente tem um privilégio de ter ótimos professores aqui na igreja, muita gente formada em teologia, inclusive, ministrando aulas para a gente. Então, hoje é essa mistura desse início de série sobre princípios e do que a gente chamou de uma aula magna, de uma aula inaugural que quer convidar você para estar com a gente nos cursos líquidos. Aliás, nos cursos bíblicos, não líquidos. Aí, ó o ato falho. Nos cursos bíblicos. Inclusive, o primeiro curso deste ano vai ser logo depois do carnaval, então tem tempo aí para você se preparar para chegar cedo aqui, das 9 às 10. Vai ser sobre Deus, teologia e tecnologia. Acho que é mais ou menos isso daí. Teologia, Deus, Bíblia, teologia, tecnologia, tudo isso junto e misturado, com o Diego. Depois a gente vai ter curso com o Douglas, depois a gente vai ter curso com a Eliane, depois a gente vai ter curso com o Daniel Pico. Transitando aí por alguns temas importantes para a gente conversar. Então, fique esperto, das 9 às 10 da manhã, aqui a partir do dia 18, logo depois do carnaval. Domingo que vem é domingo de carnaval, dia 11, dia 18 a gente retoma
Restart os cursos bíblicos, e eu vou ter o Diego me deixou fazer uma participação numa aula do curso dele, que eu vou falar de recursos digitais para o estudo da palavra de Deus. Então eu vou falar aí dos aplicativos, das ferramentas, dos Kindle, dos variados meios digitais para você poder estudar a Bíblia de forma profunda e talvez mais fácil, talvez mais barata, inclusive, do que necessariamente construir uma biblioteca com livros físicos, tá bom? Outra coisa, a gente começou uma campanha de oração nesse mês, muito, muito importante. A gente veio conversando essa semana, entendendo que a gente precisa orar mais, orar junto. Então a gente decidiu, e aí ficou quarta, domingo, vamos fazer os 2 dias, quarta e domingo. Então a gente vai fazer domingo, das 8 às 8:30 da manhã, então a gente já teve a primeira reunião de oração hoje, foi um tempo muito gostoso, e quarta à noite de novo, quarta das 8 às 9 da noite. Então domingo, das 8 às 8:30, cedinho, e na quarta-feira, das 8 às 9 da noite, tá? Então, vem orar conosco, vai ser muito bom, e o tema das nossas orações desse tempo é a igreja. Oramos pelas nossas crianças, oramos pelos nossos frequentadores, oramos pelo nosso ministério de louvor, oramos pelas famílias da igreja, oramos pelos embaraços que impedem as pessoas de vir até a igreja, para que Deus quebre os embaraços e você e tantos outros estejam presentes conosco. Então a gente orou por todos vocês, tá bom? Vamos lá, Apocalipse capítulo 10, eu vou começar no versículo 1, tá? Depois a gente vai chegar aí no 10, mas a gente vai começar no 1. Esse trecho fala do anjo e do livro. Você sabe que o Apocalipse é um livro de revelação, onde o apóstolo João, provavelmente o último apóstolo a morrer, estava preso na ilha de Patmos. Ele teve uma série de visões, de revelações divinas, e escreveu isso e formou o nosso chamado livro do Apocalipse. É o mesmo João que escreveu o Evangelho, é o mesmo João que escreveu as cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e escreveu também o Apocalipse. Então o mesmo apóstolo escreveu esses 4 livros bíblicos. E olha só, nesse trecho, nessa parte da visão do capítulo 10, ele diz assim: então eu vi outro anjo poderoso, que descia dos céus, ele estava envolto numa nuvem, havia um arco-íris acima da sua cabeça. Sua face era como o sol, suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto na sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Veja essa visão, um pé sobre o mar, um pé sobre a terra. E deu um alto brado, como um rugido de um leão. Ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: cele o que disseram os 7 trovões, mas não escreva. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, e a terra e tudo que há nela, e o mar e tudo que há, dizendo: não haverá mais demora. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo uma vez a voz que tinha ouvido falar dos céus: vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então foi-me dito:
É preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Vamos orar? Deus amado, muitíssimo obrigado, Senhor, pela tua presença notória nessa manhã com a gente. E que o teu Santo Espírito continue a falar conosco por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem, baseado no livro de Eugene Peterson, aquele que traduziu a versão da Bíblia, a Mensagem, é Coma este livro. E você sabe, já deve imaginar de que livro a gente está falando. A gente está falando desse livro. A gente está falando da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, uma das figuras de linguagem muito importante da Bíblia, é que ela é o pão que alimenta a nossa alma, ou que alimenta o nosso espírito, ou que alimenta a nossa vida e a nossa vida espiritual. Então, quando a gente pensa em princípios de vida, a gente pensa logo em alimentação. Porque, afinal de contas, cada vez mais a gente tem descoberto e percebido que a alimentação é fator fundamental de vida ou de morte. Quando se come pouco demais, se morre de desnutrição. É o que acontece em realidades muito pobres. Desnutrição, crianças desnutridas, não comem, comem pouco demais. Quando se come demais, também se morre. Se morre de diabetes, se morre de outras doenças relacionadas à obesidade. Porque se come demais, ou se come mal, ou se come inadequadamente. Mas a comida, embora há esses extremos do de mais e do de menos, em geral a comida é fundamental para a vida. Ninguém vive se não comer. Ninguém vive se não se alimentar. Um bebezinho nasce e das primeiras coisas que ele aprende é buscar o alimento. Sentir o cheiro da mãe, sentir o cheiro do leite da mãe e buscar aquele alimento da amamentação para ele sobreviver, para ele ter vida. E desde os nossos primeiros minutos de vida até o final da vida, a gente está buscando alimento, né? Eu, pelo menos, continuo assim, buscando alimento o tempo todo. Agora minha mãe está longe, então eu vou na geladeira. Quando ela está em casa, ela continua me alimentando. Mas quando ela não está, aí vou eu mesmo, né? Ou meu aplicativo de iFood, ou essa coisa toda aí. Então a gente está sempre em busca de comida. Esse é um princípio fundamental da vida. Há pessoas que adoecem, perdem o apetite, e isso faz com que elas percam a sua condição de vida. Eu lembro quando eu estava internado com Covid, e naquela ocasião ainda não tinha tomado a vacina, e o negócio foi feio. Vários aqui acompanharam isso, e me tirou o apetite. Para me tirar o apetite, irmãos, tem que ser uma doença muito grave. Tem que ser algo assim muito, muito grave para me tirar o apetite. Mas eu, por incrível que pareça, me tirou o apetite. E aí, os médicos, os enfermeiros, os nutricionistas diziam: olha, você está debilitado, seu pulmão está inflamado, você tem que comer, você tem que se alimentar, é fundamental, você precisa continuar vivo, né? E então era um esforço danado ali para conseguir comer alguma coisa, para manter a vida. E aí, um dos médicos que me atendeu, ele falou: olha, essa coisa de ganhar a imunidade é um troço muito difícil. Mas baixar a imunidade, perder a imunidade, é uma coisa perigosamente rápida. Principalmente dentro do ambiente hospitalar, quando você não come direito, quando você não dorme direito, né? E eu estava sem apetite e com insônia. Então, ele falou: isso é um problema. Então, a gente tem que trabalhar para você conseguir dormir, conseguir comer, para se recuperar. Então, comida é fator de vida. Comida é base da vida. Comida é fundamental para a existência. Desde sempre na história nós tivemos de buscar comida. Sem comida a gente morre, simples assim.
E a palavra de Deus, ela é comida para nós. A linguagem bíblica aqui, ela não aparece só aqui, essa linguagem, aparece também em Ezequiel, lá no capítulo 3, quando Deus faz a mesma coisa. Ezequiel, come o livro, come o rolo, come a palavra de Deus. E aqui o anjo aparece para João e diz: coma este livro. Esse livro vai ser saboroso na sua boca, vai ser como mel, mas vai ser amargo no seu estômago. Porque a Bíblia, ela é doce e amarga. Se você quiser fazer uma Bíblia só doce, você vai fazer um compilado de versículos legais, ou que você gosta, e vai fazer uma Bíblia só doce. Se você quiser fazer uma Bíblia amarga, você vai pegar um compilado de texto sobre os inimigos de Deus, Deus mandando matar, queimar, destruir, acabar, dilúvio, detona tudo. Você vai fazer o livro amargo. Mas a real é que a Bíblia é doce e amarga. Essas coisas se misturam. Às vezes a gente quer só a coisa branco e preto, preto e branco, né? Mas a gente sabe que a vida não é assim. Há muitas cores, há muitas nuances, há muita coisa. E na palavra de Deus, essa riqueza entre o doce e o amargo, entre promessas e maldições, entre bênçãos e exortações, ela é uma constante. E precisa ser. Um dos meus mentores, o Ziel Machado, me ensinou que a pregação precisa consolar os abatidos e precisa abater os que já estão consolados. Então assim, se você está muito bem, o meu dever é te dar um chacoalhão e dizer: ó, presta atenção aí na sua vida. Não é assim. E se você chegou aqui muito mal, eu vou dizer para você: olha, não precisa ficar tão mal assim não. Fica bem, Jesus te ama. Porque a palavra de Deus, ela é esse doce e amargo aí misturado. E também, um outro elemento desse nosso alimento, é que a palavra de Deus não pode ser um livro fora de nós. Porque na vida, nós temos coisas fora de nós, e nós temos coisas que nós trazemos para dentro de nós. Nós temos pessoas que estão fora da nossa vida, ou que estão distantes da nossa vida, ou estão simplesmente do lado de fora. Às vezes eu falo assim: não, é meu colega de trabalho, não é meu amigo da vida. Ou seja, é alguém que está fora. Você tem ali um cercadinho emocional que deixa aquela pessoa fora, e um cercadinho que põe algumas pessoas para dentro da sua vida, para dentro dos seus sentimentos, para dentro dos seus afetos. E isso é bom, é maduro, você ter os seus cercadinhos, de quem está fora da sua vida, de quem está dentro da sua vida, de quem está mais perto de você e de quem está mais distante de você. Essa é uma dinâmica da vida. Se você olhar a vida de Jesus, há essa dinâmica. Há Pedro, Tiago e João mais perto, há os 12 apóstolos ali ao redor dele, há os 70 que ele envia para uma missão num dado momento, há os 120 que ele aparece lá no dia de Pentecostes, há a multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, há os romanos, há os fariseus, há os saduceus. São vários grupos que estavam mais próximos ou mais distantes de Jesus. E Jesus investia tempo e energia diferente com cada um deles. Com os grupos mais próximos, com as pessoas mais próximas, mais tempo, mais energia, frequentar a casa, comer junto, dormir junto, acordar junto. Com as pessoas mais distantes, a mensagem, a pregação, pronto. É normal. E com a palavra de Deus, a gente também pode ter isso, de aproximar e de afastar. Com a palavra de Deus, a gente pode ter também essa palavra lá fora, ou essa palavra aqui dentro. A gente pode ter essa palavra aberta no Salmo 91, na estante da casa, lá fora. E a gente pode ter essa palavra dentro de nós,
O salmista vai dizer que ele guardou, ele escondeu a palavra de Deus no seu coração, para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E o que João está dizendo para a gente, é que a palavra de Deus não pode ficar fora. A palavra de Deus não é um texto para estar na sua estante. É bom que você tenha a Bíblia na sua estante. Mas a palavra de Deus não deve estar fora de você. Ela precisa estar dentro de você. Você precisa comê-la. Você precisa colocar ela para dentro. Ela fora de você não faz nada. Fora de você, ela tem o efeito de qualquer outro livro. Lá em casa eu tenho vários livros, e alguns livros eles estão como suporte de monitor. Eles estão lá, e aí o monitor fica em cima, então eles estão base do monitor. Aqueles livros são livros que eu quase não abro, que eu não leio, que eu não consulto. São livros que estão ali quase que como tijolos, só para sustentar uma coisa que tem em cima, que é o monitor que eu uso. Eles estão lá para isso. A Bíblia, que é a palavra de Deus, fechada, pode ser só um tijolo para você pôr um enfeite em cima. Pode ser um item decorativo na sua prateleira. Pode ser um amuleto da sorte, quando você abre e deixa lá na sua estante o Salmo 91 ou o Salmo 23. Tem pessoas que pegam a Bíblia como um amuleto da sorte. Pessoas que colocam a Bíblia assim no painel do carro aberta. É para não bater o carro, é para não acontecer nada de mal. A Bíblia como um amuleto. Um pega o cristal, o outro pega o trevo de 4 folhas, o outro pega o pé do coelho e o outro pega a Bíblia. A Bíblia como amuleto da sorte. Mas a Bíblia não é isso, não é para isso. A Bíblia é para a gente comer, é para a gente colocar para dentro de nós, é para a gente tomar esse livro e mastigá-lo, e engoli-lo, é para a gente fazer desse livro o nosso alimento cotidiano, é para a gente fazer desse livro parte fundamental da dieta. A dieta você precisa comer muitos legumes, você precisa comer muitas frutas, você precisa comer muita Bíblia. Essa é a dieta. Coloque ela para dentro de você, não é para fora. Há muitos jeitos de se aproximar da Bíblia, como um amuleto, como eu já disse. Há muitos jeitos de se aproximar da Bíblia da forma científica. Alguns teólogos, alguns estudiosos se aproximam da Bíblia como livro científico, como quem vai para o laboratório, como quem disseca o cadáver, como quem abre um corpo para ver o que aconteceu, os órgãos que tem ali. Tem gente que vai para a Bíblia ver a análise sintática do texto, o sentido no grego, o sentido no hebraico, as palavras originais, a história, a arqueologia. Tudo isso é bom, é maravilhoso, e eu pessoalmente gosto muito de ter a Bíblia também com um olhar de estudioso, também com um olhar de crítica literária, também com um olhar de exame. E aliás, a gente que lida com a Bíblia, e se você vir para os nossos cursos, você vai aprender a lidar com a Bíblia, a interpretar os textos, o que é uma narrativa, o que é uma poesia, o que é uma carta, o que é uma profecia, o que são profetas maiores, menores, o que são livros históricos, o que são os livros da lei, o que são os evangelhos. Tudo isso tem na Bíblia, e tudo isso é a Bíblia. Mas essa também não é a aproximação principal. Essa é a aproximação técnica, científica. Bom da gente ter alguns elementos até para a gente saber ler a Bíblia direito. É bom, é importante. Mas o que o apóstolo João está dizendo para a gente você tem que comer a Bíblia. A Bíblia tem que estar na sua dieta. A Bíblia tem que ter o seu alimento. Você pode ler um devocional X, Y, você pode ouvir a pregação XY, mas você precisa comer a Bíblia.
Você precisa alimentar a sua fome e o seu desejo pela Bíblia. E sabe o que a gente faz com os alimentos, e especialmente com os alimentos que são bons para a nossa saúde? A gente come, gostando ou não gostando. Ah, eu não gosto de alface, mas não é para você gostar de alface. Alface é só para você comer mesmo. Não precisa gostar, só come, faz bem. Ah, eu não gosto de fruta, tá bom, mas come do mesmo jeito. Faz bem. Ah, eu não gosto de legumes. Não, come que faz bem. Come do mesmo jeito. Aprende a gostar, e se não aprender a gostar, come sem gostar mesmo. Essa é a vida adulta. A vida adulta é fazer coisa que a gente não quer fazer. Então a Bíblia, a gente come porque a gente precisa comer. Às vezes, vai estar doce igual mel. Às vezes, vai ter amarga igual fel. Às vezes a gente está entendendo tudo que a gente lê. Às vezes a gente não está entendendo nada que a gente lê. Mas a gente come. Mas a gente vai atrás desse alimento. E se a gente não está conseguindo entender, a gente vai atrás de entender. Se a gente não gosta do legume cozido, a gente dá um jeito de fazer ele assado. Se a gente não gosta nem de cozido nem assado, a gente tem que dar um jeito de comer ele cru. Se a gente não gosta de nenhum jeito, a gente dá um jeito de fazer em cápsula e tomar como suplemento. Mas tem que se alimentar. A gente precisa daquelas vitaminas, daquelas substâncias ali. De algum jeito a gente precisa se alimentar delas. E você precisa procurar os seus jeitos de se alimentar da palavra de Deus. O seu jeito de ter a palavra de Deus dentro de você. Como um alimento cotidiano para a sua vida. Você tem que beber muita água, você tem que comer muita fruta, você tem que comer hortaliças, você tem que comer legumes, você tem que comer a palavra de Deus. Ela precisa entrar em você. Por quê? Porque ela é princípio, ela é base, ela é um chão para a gente pisar. Ela é onde a gente pode andar. Tem muita gente assim que é crente. Ah, você é crente? Sou. Você acredita na Bíblia? Acredito. Mas o que está escrito lá? Ah, não sei. Você acredita num livro que você nem sabe o que está escrito? Você acredita num livro que você nunca leu? Você acredita num livro que você nunca procurou entender de fato? Você acredita num livro que você não sabe interpretar? Que você não consegue saber a diferença de uma coisa de outra, do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Você precisa saber. Você precisa saber o mínimo necessário para se alimentar disso da maneira correta. Para fazer disso parte da sua dieta. E aí tem um outro elemento que a gente busca na comida, e aí os gordinhos como eu sabem bem disso. A gente busca no alimento um prazer. Eu gosto de comer. O pessoal fala que o Estevão pega a fruta, ele gosta de comer. Aí puxou o pai mesmo. Ele gosta de comer, eu gosto de sentar para me alimentar. Eu gosto de sentir o sabor do alimento. Eu gosto disso. A palavra de Deus tem que ter um gosto para nós. Nós precisamos desenvolver esse gosto pela palavra. E sim, você pode aprender a gostar de algo que a princípio você não gosta. Já me disseram isso com comida japonesa, não me convenceram ainda. Mas disseram que eu não sei comer, por isso que eu não gosto. Então, um dia vocês me pagam japonês e depois aí vocês vão ver se eu aprendo a gostar. Porque até agora eu sou mais da churrascaria do que do peixe cru. Mas é possível, e eu acredito que é possível aprender a gostar. Aprender aquele paladar. Aprender aquele tipo de alimento. Eu estava agora no acampamento de promotores de missões e de missões transculturais. Então, vários missionários de partes diferentes do mundo. E muita parte do papo era cultura. E papo de cultura, papo de comida.
né? Comida com muita pimenta, comida com pouca pimenta, comida com muito tempero, comida com pouco tempero. Então, missionários que vão para a África, Oriente Médio, Índia, tem muita pimenta, mas muita pimenta. Então, a gente discutir no paladar como é que o missionário faz, como é que se adapta a essas realidades culturais e de alimento e de costumes de uma região e etc. Como é que a gente se encaixa nesses modelos e nesses costumes? Se você viajou ao Brasil, você já sente a diferença da comida, do tempero de um lugar para o outro. Se você vai para fora do Brasil, mais diferença ainda. Nós temos de aprender a comer e de colocar esse alimento bom para dentro de nós. Trazer para a vida, trazer para dentro. E agora, daqui a pouco a gente vai para a ceia e Jesus vai dizer que nós temos de comer da sua carne e nós temos de beber do seu sangue. A nossa fé tem esse sentido quase canibal. Mas é um sentido de saborear, de se alimentar. Há crenças de povos canibais que eles comem a carne do outro para receber o poder e a força do outro. Existe isso no mundo. Um sujeito mata o outro, bebe o sangue ou come a carne daquela outra pessoa. E a crença é de que eu vou receber a força daquela outra pessoa, de que eu vou receber a inteligência, de que eu vou receber a sabedoria, de que eu vou receber as energias ou sei lá o que da outra pessoa. Não é disso que estamos falando, não é assim que a gente crê, claro. Mas a gente vai dizer que a gente come Jesus. E Jesus diz: vocês têm de comer da minha carne, vocês têm de beber do meu sangue. Senão vocês não têm parte comigo. Vocês têm que ter a mim como alimento para a vida de vocês. Vocês não é você. Então a gente não leva Jesus para casa. A gente não leva Jesus para sentar no banco do lado, né? Tinha uma época lá dos livros do Benny Hinn, que era assim: bom dia, Espírito Santo. Aí você conversa com o Espírito Santo, puxa uma cadeira para o Espírito Santo senta, troca uma ideia, dá bom dia, boa tarde, boa noite, Espírito Santo, tudo isso. Meio heréticozinho, né? Mas tudo bem também. Você falar com o Espírito Santo é melhor do que você falar com o diabo, então fala com o Espírito Santo. Mas a Bíblia vai além e vai dizer assim: você tem que pôr Jesus para dentro de você. Não é pôr Jesus na sua casa, é pôr Jesus no seu estômago. É pôr Jesus na sua boca, é deixar Jesus entrar nas suas entranhas. É pôr Jesus para dentro, é pôr a palavra para dentro de você. É consumi-la, é comê-la, é saboreá-la, é mastigá-la, é se alimentar dele. O Pentecostes é isso, é o Espírito Santo que desce, e desce para onde? Desce para dentro das pessoas. Nós passamos a ser o templo do Espírito Santo, por quê? Porque o Espírito Santo desce para dentro de nós. Não desce para o nosso lado direito, não desce para o nosso lado esquerdo, não desce para ficar na frente, não desce para ficar atrás. Os anjos ficam ao redor de nós. A Bíblia vai dizer que os anjos estão ao nosso redor, para nos guardar, nos livrar de todo mal, etc. Os anjos estão fora de nós, mas a Bíblia vai dizer que Deus, por meio do seu Espírito Santo, está dentro de nós. De que a palavra de Deus é e deve ser o nosso alimento, de que Jesus Cristo é o pão da vida. Nós temos de comer este livro, nós temos de pôr esse livro para dentro, de Gênesis a Apocalipse. Nós temos de comê-lo, experimentá-lo, saboreá-lo, guardá-lo, preservá-lo. Então, eu já vou concluir fazendo um apelo a você. Neste novo ano, coloque este livro para dentro da sua vida, para dentro do seu corpo, para dentro da sua mente, para dentro do seu coração.
saboreie este livro como quem saboreia uma comida gostosa. Sabe uma outra coisa boa da comida? É comer com quem a gente gosta. A mesa dos amigos, a mesa dos familiares, a mesa com as pessoas que a gente ama. Coma este livro, convide outros para comer desse livro com você. Convide outras pessoas para a mesa junto com você. E dizer, nós vamos comer a palavra de Deus hoje. Nós vamos saborear esse livro. Nós vamos saborear essas palavras. Nós vamos saborear esse texto. Nós vamos mastigar, nós vamos ruminar. Nós vamos prestar atenção na textura dele. Nós vamos prestar atenção no gosto dele. Nós vamos prestar atenção no sabor dele. Nós vamos estar atentos se é quente, se é frio, se está amargo, se está azedo, se está doce. Nós vamos colocar para dentro e saboreá-lo. Coloque isso como alvo. Deus, eu quero comer a tua palavra. E se você está sem apetite da palavra, peça a Deus, me dá fome da tua palavra. Senhor, abra o meu apetite para a tua palavra. Você já tomou biotônico Fontoura? Minha mãe está aí, ó, ela me deu muito. Nossa, isso abriu o apetite, não fechou mais. Porque era biotônico Fontoura todo dia em casa. Para abrir o apetite, para comer mais. Faz isso. Senhor, eu quero apetite da tua palavra. Eu lembro quando eu me converti, talvez quando você se converteu foi assim. Você ficou com fome da palavra. Você se alimentou da palavra naqueles primeiros dias, naquele afã, naquele primeiro amor, naquela conversão. Depois você foi esfriando, foi perdendo o apetite da palavra. Peça a Deus, quero fome do Senhor, eu quero sede do Senhor. Eu quero me alimentar do Senhor. Eu quero colocar o Senhor para dentro de mim. Esse livro não é um livro fora de mim, não é um livro da minha estante, não é um livro da minha coleção de livros, é um livro para estar dentro de mim. Coma este livro. A mensagem de hoje para nós é essa: coma este livro. A mensagem que o anjo deu para João está dando para nós hoje. Coma este livro e você vai ter descobertas fantásticas.